ação que vocês fazem? Na verdade, dentro da Lei 9.099, o foco principal é a conciliação. Os juizados especiais, eles foram criados exatamente tendo essa consciência, esse conhecimento de que a conciliação é a melhor solução, não é? Antes de se chegar a uma lide judicial, antes de se discutir a causa de quem efetivamente tem o direito ou não, é importante que uma parte saiba o que a outra pensa e vice-versa. A conciliação, ela aproxima as partes, né? Então, dentro desse contexto, os ânimos podem sim vir a ficar acirrados. Nesse caso, o que é raro, eu gosto assim... É raro? É raro. O que é raro, eu digo para o senhor que a nossa experiência em Brasília nos mostra que o respeito pelo serviço, me parece que o respeito pelo serviço é tão grande que elas podem até, num primeiro momento, o senhor está corretíssimo, estar exaltadas. Mas depois que elas entram na van, que elas se sentem protegidas, que elas olham, elogiam aquele carro e nos dizem muitas das vezes, não é? É um serviço de primeiro mundo. Isso já dá um certo conforto, não é? Você tira ela de uma zona de desconforto, onde ela está no sol, na chuva, com o seu carro batido, muitas das vezes com o seu filho dentro do carro, e você chega e se apresenta, olha, eu sou o conciliador, esse é o policial, nós estamos aqui para ajudá-lo. Então, essa abordagem, que também é tema do nosso curso de conciliação e dos policiais militares, né, é bastante interessante. É bom lembrar, eu sempre gosto de citar isso também nas entrevistas, que os policiais do juizado de trânsito, que trabalham, na verdade, da polícia militar, que trabalham em parceria com o juizado de trânsito, eles não estão tratando com bandidos. Não é? A verdade, é um pouco duro dizer isso, né? Talvez bandido, me desculpe, com pessoas que cometeram algum crime, eles estão tratando com cidadão, com simples cidadão que bateu do seu carro e que precisa desse apoio, para a gente estar pronto para dar. E qual é, assim, o tipo de, vamos dizer, a abordagem? Como é que é feita a abordagem? Vamos dizer, chegou no local do acidente, chegou a van no local do acidente, aí que tipo de informações são requeridas? Vocês vão pedir para a pessoa, para se a pessoa pedido toda aquela exigência que o Detran, por exemplo, pede, se está em dia com os impostos, o imposto do veículo, com pagamento de multas, vai exigir carteira de habilitação. Então, o que é exigido, que tipo de informação o juizado pede para as pessoas que foram acidentadas? Essa sua pergunta, ela é interessantíssima e importantíssima para o desempenho do nosso trabalho. É bom lembrar que o juizado de trânsito é um serviço que busca a conciliação. Ele não busca penalizar ninguém. É obviamente que nós estamos ao lado de um policial militar, não é? Acompanhado de um policial militar que é do batalhão também de trânsito, que tem uma ligação com o trânsito, que fez um curso de trânsito. Então, o nosso trabalho, o foco do juizado é a conciliação. O conciliador em si, ele não pode penalizar ninguém, nem deve, não é? Pela lei, ele não deve. Ele está ali, a lei lhe autoriza a promover em nome do juiz, como o senhor bem lembrou, já que o juiz não está na audiência, mas o conciliador está representando o magistrado, deve se portar como um tal, né? O conciliador, ele vai realizar a conciliação. Esse passo, o segundo passo, que é o passo da Polícia Militar, aí eu já não posso, nem me cabe aqui falar pela instituição. É claro que o ideal é que as pessoas estejam com a sua documentação em dia, porque, convenhamos, elas estão dentro de um órgão público, não é uma extensão de um tribunal. Então, o ideal é que elas estejam com toda a documentação para que não venham a sofrer nenhuma penalidade legal, que não é o nosso objetivo. Quanto à questão da remoção do veículo, que tem gente que sofreu um acidente numa via pública, então há uma pressão ali de quem está passando, porque tire logo aquele veículo dali do lugar para poder evitar o congestionamento. Quer dizer, então, qual deve ser o procedimento com relação à remoção dos veículos envolvidos? Essa sua pergunta, que eu já respondo, me leva a uma outra questão, que é a colisão de um outro acidente em virtude das pessoas que ficam tensas e esperando e olhando, né, querendo ver o que aconteceu. Nós aconselhamos, para que essas duas situações sejam evitadas, nós aconselhamos que os veículos sejam removidos, desde que, lembrando, não sejam caso de perícias oficiais, como, por exemplo, uma batida com um veículo público, com um veículo de órgão público, não é? Tem que haver uma perícia no local, que não é feita por nós. Tem que ligar para o 190, então, neste caso, isola-se a área. Vítima, um acidente de grandes proporções, né, com uma pessoa
pessoa bastante machucada, não se deve, tem que se atender ao que está na lei, ou seja, evitar de desfazer o local. No caso do juizado de trânsito, não tem problema nenhum, pode retirar os veículos do local. O que nós orientamos só é que antes de desfazer o local, o momento da colisão é muito importante que ele esteja registrado, porque em que pese 90% dos casos, 92% dos casos sair acordo, nem todas as vezes isso ocorre. Então, no segundo momento, numa futura lide judicial, é importante que aquela prova, a materialização daquele dano, daquele acidente, esteja fotografada. Então, antes, deve retirar, respondendo a sua pergunta, em resumo, deve-se retirar os veículos da via, colocando para um lugar seguro, para um estacionamento. Isso antes da chegada da van? Pode retirar, não tem problema nenhum. O que vai importar para o policial, na verdade, é o depoimento pessoal, não é? E no caso da fotografia, em alguma divergência, ele olha a movimentação daqueles carros, o momento da colisão, enfim, e fica bem mais fácil da gente trabalhar nesses casos. Isso não pode, vamos dizer, o fato de remover o veículo antes da chegada da conciliação, não pode depois dificultar o acordo, porque vai dizer, não, eu tenho razão, porque o meu veículo foi o seu que atravessou, que me cortou e tal, coisa. Como já tirou do local, fica difícil para o policial que está dentro da van, ele avaliar e dizer quem tem razão ou não tem razão? O senhor está corretíssimo. No momento, parece contraditório com a pergunta, com a resposta que eu dei anteriormente, mas não é. Depende muito do acidente em que ocorreu, depende muito de onde esse acidente está. Às vezes, esse carro ficar no meio de uma via pública, de uma grande movimentação, como, por exemplo, um eixo monumental, não sei se todas as pessoas conhecem, não é? Que é uma via rápida de 80 quilômetros, um acidente ali no meio é perigoso. Então, nesses casos, é que eu digo que seria interessante remover. É claro que o nosso atendimento está cada vez mais rápido, tem acidentes em que nós chegamos em 5 e 10 minutos. Então, essa questão de remoção dos carros, eu confesso ao senhor que no dia a dia não tem sido um problema para a gente. Na maioria das vezes nós encontramos os carros no mesmo estado em que ocorreu a colisão. Mas, no telefone, nós somos obrigados a orientar, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, de que, feita a pergunta se devemos retirar, e temos que cumprir a lei dizendo que sim. Em termos